Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, aqui do canal Neureka. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o coronavírus. Como vocês estão percebendo, a mídia está a todo momento anunciando novos casos, números que mudam o tempo inteiro, formas de você evitar a contaminação. Tem bastante informação vinculando, todo dia, toda hora, a todo instante sobre o coronavírus. Interessante falar sobre o coronavírus, uma abordagem um pouquinho diferente do que vocês têm visto por aí, é a questão de que eu estava lendo um artigo chinês, agora um artigo de 2020, e nesse artigo o autor afirmava que nós tínhamos que ter muito cuidado com a questão da informação, porque o pânico, o medo, a ansiedade, tudo isso poderia levar a um quadro muito mais pessimista do que efetivamente poderia ser. Todos nós sabemos da gravidade, existem, como a gente sabe, países que estão tendo muita dificuldade para controle das mortes, países como Itália, a Europa de maneira geral, Estados Unidos agora. Mas nesse artigo de 2020 falava sobre isso. Eu fiquei curioso. Por quê? Porque foi o primeiro artigo que a gente falou sobre, que a gente leu, sobre medo e sobre ansiedade e o pânico das pessoas, piorando, o aspecto não só social, mas o aspecto individual. Então, nesse artigo ele afirmava que esse medo, essa ansiedade poderia gerar condições orgânicas e condições sociais que poderiam piorar, a propagação e o desenvolvimento do vírus na sociedade. E aí, associando isso com o sistema nervoso, como você sabe, nosso canal tem uma linha muito forte para neurociências, então a gente estava associando exatamente essa informação, e é verdade isso, porque quando você está estressado, quando você está com medo, e isso ele ultrapassa um determinado período de tempo, quando você está em condições de alarme, ou seja, você está em condições de estresse, que passa algumas horas, alcançando semanas, isso pode evoluir sim para uma imunodepressão. É como as pessoas que ficam muito tempo preocupadas com as coisas, passam por um período de estresse emocional muito forte, o sistema imunológico delas reduz. É por isso que é muito comum, depois de você ter passar por um evento emocional grave, você ter uma gripe depois. Algumas pessoas podem vir a desenvolver problemas até na glândula tireoide, ter um hiper ou um hipotireoidismo, simplesmente por uma questão emocional, Mas essa forte correlação fica muito clara, e o autor chinês chama a atenção para o fato desse pânico e tal poder piorar o quadro clínico. E isso é verdadeiro, como eu disse. Por quê? Porque situações de estresse, medo, pânico, isso reduz a resposta imunológica se ele for prolongado. Então, de qualquer maneira, a gente sabe que está aí, é uma pandemia, é grave, mas a gente sabe que se a gente cuidar disso de uma forma que nós possamos manter a calma, a tranquilidade, nós sabemos que o nosso corpo tende a responder de melhor forma ao vírus. Sabemos, isso é muito antigo, já não é de hoje, antes de década de 90, antes de 2000 já se sabia que o estresse, que a ansiedade, que o medo pode provocar imunossupressão e nos tornar mais suscetível a desenvolver a doença. Nós sabemos, tem várias pesquisas que apontam que o coronavírus não é um vírus que tem alta taxa de letalidade, tem muita gente afirmando isso também já é bem conhecido, mas pode vir a ser letal naqueles grupos de risco. E esses grupos de risco têm uma tendência, de acordo com a informação que vai sendo passada para eles, a entrar em pânico, em estresse, e isso pode piorar ainda mais esses indivíduos que estão nessa condição de risco para desenvolver uma piora grave desse contato com o coronavírus. Então, o nosso recado é aquele, cuidar. O fato de ser uma pandemia e tal, faz com que nós tenhamos que ter muito mais cuidado na forma de lidar com o contato com o vírus e também na forma de entendê-lo, Então eu peço àqueles que estão
vendo o vídeo, que diga que, é claro, temos que cuidar, mas com muito cuidado no sentido de como o nosso cérebro interpreta tudo isso. Sem tanto pânico, sem tanto medo. Nós sabemos que o sistema imunológico, ele paga o preço se o cérebro não interpreta isso da maneira que deveria ser. Então, o recado é calma, tranquilidade, vamos seguir as determinações no sentido dos governos estaduais, federais, né, para cuidar no sentido de aumentar a proliferação do vírus, né, na sociedade, mas entender que isso tudo vai passar e que a forma com que a gente vê tudo isso influencia diretamente também na capacidade que nós temos de combater o vírus. Tá legal, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom.